Olá, alunos e alunas do segundo A e do segundo B. Conforme o combinado, né, na aula de hoje, eu fiquei de preparar para vocês aí um vídeo assim bem breve, né, com uma explicação referente ao conteúdo a ser trabalhado na atividade da semana, né? Então, o que nós iremos ver, né, é a parte do cálculo do comprimento da circunferência. O que seria o comprimento da circunferência? É só vocês imaginarem o seguinte: quando nós temos um círculo, né, pode ser tanto como uma figura circular, uma pista circular, temos vários exemplos, uma roda de bicicleta, tá? Tudo que for formado numa circunferência, é possível que eu calcule o comprimento dessa circunferência. É como se eu imaginasse um círculo sendo desmanchado, que nem um círculo formado por um barbante, e eu esticasse esse barbante. Então, o comprimento desse barbante seria o comprimento dessa circunferência formada por um barbante. Tá? Então, para determinar a medida do comprimento de uma região circular, utilizamos a medida do seu raio. Né? Raio, lembrando que o raio é a metade do diâmetro de uma circunferência, né? Por isso que nós vemos assim, por exemplo, a bicicleta, né? Aqueles ferrinhos que tem na roda, né? Nós chamamos de raio. Por quê? Porque ele parte do centro da roda até a extremidade da roda. Né? Então esses ferrinhos são chamados de raio justamente pelo fato da medida desses ferrinhos seria a metade do diâmetro. Tá? Então tudo que for metade do diâmetro nós dizemos que é o raio. Então o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática que é C igual a 2 vezes π vezes r, sendo r é o próprio raio dessa figura circular, tá? E o C é o comprimento. A definição dessa fórmula ela é dada, assim, por exemplo, acho que quem assistiu às aulas do Centro de Mídia, né, que vem acompanhando as aulas no Centro de Mídia, deve já ter ouvido falar sobre isso. Quando se tem uma figura circular e eu conheço o comprimento dessa figura, tá? E além do comprimento eu conhecer o diâmetro dessa figura, então o que vai acontecer? Ao efetuarmos a razão do comprimento com o diâmetro, né? Vou simbolizar pela letra D aqui, tá? Pelo diâmetro de uma determinada figura, se eu efetuar essa conta, eu vou ter aí um valor aproximado a 3,1 e alguns quebrados, tá? Desde que também eu tenha essas medidas de forma precisa, né? Então pode ser que tenha aí alguma diferença aí, pode ser que dê um pouco mais que 3,1, um pouco menos, mas que fique próximo, tá? Então, ao efetuarmos a razão, né, do comprimento de alguma circunferência, uma figura circular que seja, né, com o seu diâmetro, por exemplo, uma pista circular, se eu sei quanto é o comprimento dela e eu sei o diâmetro dessa pista circular, ao efetuar a razão dela, eu já vou ter esse resultado, independente dos valores, tá? É padrão, sempre vai acontecer esse resultado. Esse resultado, que é o 3,1, ele chega próximo àquele valor que é o 3,14. Então, por isso, eu digo que ele é a mesma coisa que π, simbolizado, né? Que equivale a um número irracional, 3,14. Então, por exemplo, se eu quero saber o comprimento, né, vamos supor que eu não saiba o comprimento, e eu sei que a razão do comprimento com o diâmetro é igual a π, invertendo a fórmula, né, eu vou ter que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Porém,
O diâmetro, ele é o dobro do raio. Então é aí que eu defino. Se ele é o dobro do raio, né, eu defino então que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. É aí que surge a fórmula do comprimento da circunferência. Então aí temos um exemplo, né, de uma região circular que possui o raio medindo 8 metros. Seu comprimento será calculado da seguinte maneira. Então, vamos ver aqui. Se o raio tem 8 metros, eu vou aplicar então a fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π, que equivale a 3,14, multiplicado pelo raio de 8 metros. Efetuando essa conta, eu tenho como resultado 50,24. Como a unidade do raio é metros, logo o comprimento também será metros. Tá? Então, quer dizer que se uma circunferência que tem aqui, no caso, nessa figura, o raio é 8 metros, então, ao partir desse ponto, por exemplo, e eu der uma volta completa, né? Se eu quiser dar uma volta completa, seguindo essa linha, claro, né? Eu estou passando por fora justamente só para mostrar, para não coincidir com a linha e vocês enxergarem. Né? Então, eu dando uma volta certinho na linha até o ponto de origem, essa volta vai ser um percurso de 50,24 metros. Isso com um raio de 8 metros. Então, são infinitas situações aí. Tá? Então, esse é um exemplo. Aí, além do comprimento da circunferência, eu posso também calcular o comprimento de um arco. O arco nada mais é que uma parte de uma circunferência. Então, assim, se eu não, ao invés de eu dar a volta completa numa circunferência, mas apenas pegar um determinado ponto até outro dentro dessa circunferência, né, eu vou estar então calculando o arco dessa circunferência. Então, dado uma circunferência de centro O, raio R e dois pontos A e B, né, que são os pontos de referências, pertencentes à circunferência, temos que a distância entre os pontos assinalados é um arco de circunferência. Então, vamos ver pelo exemplo. Pela figura, nós enxergamos aqui, então, ó, eu tenho a circunferência com um determinado raio, né, o raio R, o que parte do centro O, né, partir do centro O até a extremidade, eu tenho então o valor do raio. Os dois pontos dentro da circunferência, o ponto A e o ponto B, pertencem à circunferência e estão numa determinada distância, ou seja, uma determinada inclinação, um determinado ângulo. Esse ângulo alfa, ele pode ser dado tanto em graus como em radianos, que foi o que nós aprendemos aí na aula passada. E esse L nada mais é que a distância entre A e B, ou seja, o comprimento do arco. Então é isso que nós iremos estar calculando agora. Então, para determinarmos o comprimento de uma circunferência, utilizamos a seguinte expressão matemática, né? No caso, comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Isso seria o quê? A volta completa em uma circunferência que é representada por 360 graus. Sendo assim, a relação que nós temos aqui, né, é que se 360 graus equivale a 2π vezes o raio, ou seja, uma volta completa, então um ângulo qualquer vai ser determinado um comprimento qualquer de um determinado arco. Tá? Então, nesse caso, o que vai ser realizado aqui? Uma regra de 3 simples. Vai ser feito o produto aqui cruzado, né? 360 vezes L e 2π vezes o raio vezes alfa. Ou alfa vezes 2π vezes o raio. Tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, logo, nós temos aqui, ó, a montagem. 360 vezes L é igual a alfa vezes 2π vezes o raio. Tá aqui. Daí, como eu quero saber o comprimento da circunferência, do arco, né? O valor de L, eu vou pegar esse 360 e passar para o outro lado, invertendo a operação. Se ele está multiplicando L, ele passou para cá, dividindo. Porém, para simplificar mais essa conta, né, para facilitar,
eu sei que 2 e 360 são números pares. Então, simplificando, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, logo ele deixa de aparecer aqui na parte de cima, né, no numerador. Já o 360 dividido por 2 vai resultar em 180. Né? Então, eu tenho aí uma formulazinha padrão para se calcular o comprimento de um arco, desde que esse ângulo seja em graus. Tá? Esse ângulo tem que ser dado em graus. O comprimento de um arco é igual ao ângulo em graus multiplicado por π vezes o raio dividido por 180. Então, essa fórmula vai ser padrão a ser aplicada. Essa expressão pode ser utilizada para determinar o comprimento do arco de uma circunferência de raio R e ângulo central α em graus. Nesses casos, utilize π é igual a 3,14. Aí uma outra situação. Caso o ângulo central seja dado em radianos, né? Ou seja, por exemplo, π sobre 3 radianos, 2π sobre 4 radianos. Logo, nós utilizamos a seguinte expressão. Uma expressão bem mais simples. Comprimento é igual ao ângulo em radianos multiplicado pelo raio que está sendo dado. Então, esse aí vai ser bem mais fácil. Aí temos aqui um primeiro exemplo. Determine o comprimento de um arco com ângulo central igual a 30 graus, contido numa circunferência de raio 2 centímetros. Então, ó, o ângulo já está sendo dado em graus, 30. O raio, 2. Então, eu vou usar a primeira fórmula, né? Comprimento igual a alfa vezes o π vezes o raio dividido por 180. Então, aplicando, ó, o comprimento eu desconheço. Então, eu tenho comprimento é igual a alfa. A alfa é o ângulo, 30. 30 multiplicado, no caso, por 3,14, que é o π, né, da fórmula. 3,14 sempre vai ter essa constante, então aparecendo. E multiplicando pelo raio, o R, né, que é 2. E tudo isso, após efetuarmos o produto entre esses três valores, né, eu vou dividir por 180. Então, fazendo aí de uma forma direta, né, comprimento vai dar, então, 30 vezes 3,14 vezes 2 é igual a 188,4. 188,4. E vai ser dividido por 180. Efetuando essa divisão, né, nós temos aí que o resultado, né, 188,4 dividido por 180, vai dar aí uma dízima periódica, 1,04666666. Quer dizer, eu posso arredondar, ou posso deixar como 1,04 ou 1,05. Né? Se vocês efetuarem na calculadora, vocês vão ver que vai dar uma dízima periódica. Então, logo o comprimento vai ser aí, vou aproximar aí, vou arredondar para 1,05. Tá? 1,05. No caso, como a unidade é centímetros, né, no que foi dado no raio, então aqui nós temos aí então que o comprimento desse arco, né, com um ângulo de 30 graus, é de 1,05 centímetros. Tá? Temos mais dois exemplos, eu vou colocar agora num próximo vídeo, tá ok?